Capítulo 77, Cartão Escondido Parte 2. Sussurro. O ambiente havia se tornado barulhento. Essa notícia chocou todos tanto quanto o incidente criminoso de incêndio. Até mesmo Doug Von, que estava lutando para entender, ficou chocado. Com as palavras do mestre Yon Cheon-a, Hong Yi-ryun pareceu um pouco surpresa. O que é isso? O assassinato de Yang Chung. O que é isso? Se está sendo chamado de assassinato, você está nos dizendo que Yang Chung morreu. É como você ouviu. Por favor, venha pacificamente. Não faz sentido. Por que Yang Chung, que estava bem até a prática? Foi difícil para ela entender que o terceiro discípulo da East River Blade, um dos 4 grandes guerreiros, estava morto. Claro, ele tinha sofrido ferimentos internos com os par dela, mas eram leves. Era possível tratá-los com a cultura adequada. Mas ele morreu. Eu não o matei. Com essas palavras, Yon Cheon falou em um tom frio. A criança, que agora está morta, tem vestígios de algo que apenas os cultivadores de energia do fogo podem fazer. E todos os líderes de andar do seu dormitório sabiam que vocês estavam lutando depois da chamada. Você vai negar isso? Hong Yi-ryun franziu a testa com isso. O último é verdade. Mas o primeiro, eu não. Senhorita. Todos os mestres da academia examinaram o corpo e chegaram à mesma conclusão. Em vez de negar, seria melhor para você vir e explicar o que aconteceu. Diante das palavras de Hong Yi-ryun, ela ficou em silêncio. As coisas estavam se transformando em uma bagunça. Os estudantes que se reuniam a olhavam e sussurravam coisas. Não importa o quanto ela gostasse da atenção, ela não gostava desses tipos de olhares. Ela mordeu os lábios até sangrar. Ela olhou para Mumu. Ela ia agradecê-lo. Mas agora ele ia ver essa visão horrível. Ela estava preocupada. Claro. No final, Hong Yi-ryun foi escoltada para fora enquanto era cercada pelos guerreiros e todos estavam falando sobre isso. Ei! Isso não é um grande problema? O terceiro discípulo da espada do Rio Leste. A academia será destruída se fizerem algo errado. Mumu inclinou a cabeça se perguntando se estava ouvindo besteira. Disseram que alguém estava morto. Então por que as pessoas estavam mostrando tanto interesse? Isso era um grande problema? Naquele momento, que imagem murmurou. Isso é ruim. O quê? Se foi uma luta. Eles estavam lutando. O que pode fazer se ele não teve sorte? Mumu podia entender isso. Às vezes ele falhava em controlar o poder e muitas vezes mandava seus superiores ou outros para a enfermaria. Que imagem balançou a cabeça. Yang Chung morreu nas mãos de alguém mais jovem, sendo Hong Yi-ryun. Isso não é algo simples. Por quê? Que imagem não tinha certeza de como reagir a Mumu. Parecia que o incidente com os alunos era algo que Mumu não parecia entender. O que o frustrou. Então ele retrucou. Ei! Você não sabe? Ele é o terceiro discípulo da Espada do Rio Leste. Espada do Rio Leste. E daí? Como você entrou na academia? Normalmente. Entendi. Que imagem se acalmou e disse. Mesmo que esta seja uma academia onde todos são igualmente estudantes,
Todos os guerreiros têm suas próprias afiliações históricos. Afiliações? Sim. Como as típicas 9 grandes seitas e a União. E a família a qual pertence. Ah. Certo. Ninguém jamais machucaria um monstro como você. Se você tiver azar e algo acontecer com alguém de uma boa família, você acha que a família deixará passar? Eles não vão. Isso mesmo. Seja um erro ou intencional. Um membro de um clã está morto nas mãos de outra pessoa. Mumu concordou como se entendesse essas palavras. Obviamente. Se alguém olhasse para a situação a partir da forma como que Imagem falou, isso seria algo enorme. Que Imagem estalou a língua e disse: não há outro lugar que valorize as relações entre membros da família como o Murim. É mesmo? Mesmo que tenha acontecido dentro da academia e mesmo que tenha sido uma situação justa, as pessoas não vão deixar isso passar. Sejam amigos ou conhecidos do passado. Com essas palavras do Yang Von, que tinha uma expressão séria, balançou a cabeça. Havia o incidente de incêndio criminoso e algo mais que ele tinha negligenciado. É estranho. Eu também estava lutando com outro dos 4 grandes guerreiros ao mesmo tempo? Depois que Hongyi e Rion foi levado, Du Yangwon ficou confuso. Ele estava lutando com Gian Seuan. Pelo caminho, o homem tentou matar Mumu e ele. Que Imagem acabou ajudando-os. De qualquer forma, eu estava preocupado que as coisas piorariam se eu fosse relatado pelo que aconteceu com Gian Seuan cometendo suicídio. Du Yangwon estava preocupado. Parecia que a situação pioraria se o relatassem. E, ao contrário de Hongyi e Rion, ele tinha que ter Mumu e Que Imagem como testemunhas. Em palavras que não deveriam ser um problema. Mas como Que Imagem havia dito, os humanos são difíceis. Então, o Sênior está dizendo que a espada do Rio Leste pode ficar zangada com Hongyi e Rion, que pode ter matado seu discípulo e buscar vingança. SHH. Você está falando muito alto. Que Imagem ficou assustado com a forma como Mumu falou normalmente. Por quê? Por quê? Você não percebe o quão grande isso é? É uma situação em que os 4 grandes guerreiros podem entrar em conflito. Todos estavam falando. Mas ninguém estava se manifestando porque se algo errado fosse dito ou feito, os 4 grandes guerreiros teriam uma briga. Normalmente. Mesmo que isso aconteça entre as seitas, se torna um evento barulhento. Mas agora isso estava acontecendo com seus discípulos diretos. É um grande problema se eles lutarem? Uau! Você realmente não sabe nada. Que Imagem pensou que Mumu era ótimo. Mas agora que o conhecia mais claramente, ele parecia alguém que não conhecia como funciona o mundo de Murim. Você não sabe como é grande a influência desses 4? Se 2 deles brigarem, todo o mundo de Murim pode ser virado de cabeça para baixo. Com as palavras de Que Imagem, os olhos de Du Yangwon se arregalaram. Não. Du Yangwon sabia que isso não era um assunto simples. Uma noite, 2 discípulos dos 4 grandes guerreiros haviam morrido. No pior dos casos, a confrontação que Imagem estava falando poderia acontecer. É estranho que Seuan estivesse tentando me matar. Não. E Mumu apontou para algum lugar. O que é? Que Imagem olhou confuso para onde Mumu estava apontando. Mas que imagem?
que viu isso também ficou chocado. E Du Yangwon também virou a cabeça para ver o que estava chocando tanto os dois. Mas Du Yangwon não podia acreditar. Guian Seon? Isso não podia ser. Eles viram o corpo dele derreter bem diante de seus olhos. No entanto, como se isso não fosse suficiente, ele estava vivo e bem enquanto discutia com seu irmão gêmeo. O que é isso? No porão do prédio acadêmico. Dentro da prisão subterrânea. Dan Piuou estava frustrado. Ufa! Havia apenas uma razão para ele se sentir assim. Era porque ele caiu em uma armadilha e acabou sendo preso. E não era apenas isso. Ele estava dentro dos 7 portões. Então não podia fazer nada. Eu fui derrubado. Ele não pôde deixar de ficar chocado. Ele nunca imaginou que Heng-yeon poderia ser morto imitando a esgrima que ele havia usado uma vez. Mesmo durante a Associação Murin. Ele havia sido responsável por casos semelhantes. Então não achava que haveria uma armadilha preparada para ele. Eu pensava que era bom. Que era bom em táticas. Mas o adversário também parecia ser bom e era muito mais forte do que ele esperava. Quando ele ouviu sobre a situação, estudantes estavam sendo mortos no incêndio. Mas isso foi demais para culpar ele. Eu não vou ficar trancado aqui. Ele precisava ir e pegar o culpado lá fora. Pois eles poderiam ter mais planos. À medida que o tempo passava, ele ficava mais impaciente. Olhe aqui. Mestre Beck. Da Piuou falou com Beck Voji, um membro do comitê de educação que estava sentado lá com uma máscara branca. Você vai me dizer a verdade. Então? Eu não vou falar mais. Tudo isso são armadilhas dele. Beck Voji suspirou. Durante a pergunta, Dan Piuou estava repetindo a mesma coisa. Ele disse que tudo isso foi feito por alguém que estava dentro e que até o incêndio criminoso nos dormitórios estava relacionado a isso. Delegado. Como podemos levar em conta suas palavras quando os depoimentos das vítimas são iguais aos seus? E as evidências continuam apontando para você. Por que as vítimas são daquele homem? Dan Piuou não pôde deixar de se sentir frustrado com isso. Não era fácil se livrar das acusações que eles colocaram nele. Além disso, era mais difícil provar sua inocência, já que poucos sabiam disso. E que Heng-yeon tinha marcas de lâmina nele. Então deixe-me falar com ele. Diga a Samuroi. Ou deixe apenas os membros do meu escritório virem aqui. Desculpe. Mas não posso fazer isso. A investigação da sua residência, seus subordinados e escritório ainda não foi concluída. Você acha que vou tentar esconder qualquer evidência possível? Eu não vou negar. Isso é loucura. Olha. Mestre Beck Voji. Eu continuo falando e falando. Que não tenho motivo para isso. Eu fui o vice por tanto tempo. Por que miraria nos tesouros ao custo da vida das crianças? Então, vice. Sob a mesma lógica. Por que Samuroi? Que trabalhou como mestre por cerca de 8 anos. Teria que colocar as reivindicações sobre o vice. Dan Piuou estava tão irritado que queria virar a mesa. Mas não pôde. Já que as portas estavam trancadas. Ele teve que manter a calma. Minhas declarações permanecem inalteradas. Eu preciso pensar com cuidado.
Se todas as acusações forem confirmadas, ele será transformado em um homem cruel que busca tesouros matando estudantes. E ele não terá ninguém em quem confiar. Baek Voji levantou-se da cadeira. A investigação da tarde terminará aqui. Nos vemos mais tarde à noite. A longa tarde terminou. E, quando o homem saiu, ele se apoiou na cadeira enquanto murmurava: Estou tão solitário. Devido a vários incidentes que ocorreram, a Academia Marcial Celestial estava uma bagunça. Havia uma atmosfera incomum em todos os lugares. As pessoas andavam para lá e para cá. Como resultado, todos os cursos de artes liberais foram temporariamente suspensos. Internamente, todos estavam ocupados fazendo suas próprias buscas. Então a maioria dos alunos da academia tinha tempo livre à tarde para descansar. Mumu também estava comendo lanches para passar o tempo no prédio da academia à tarde. E Moilva murmurou: Não temos acesso aos dormitórios. Até os centros de treinamento estão dizendo não para treinamento. Temos tempo demais. Isto continuará por alguns dias. Ai-Rian disse a ela enquanto colocava um bolo de arroz em sua boca. Na verdade, ninguém sabia quanto tempo isso duraria. Todos sabiam que algo horrível havia acontecido e a recuperação levaria um bom tempo. Se tivermos sorte, terminará apenas com as palestras. Caso contrário, a academia poderá ser fechada temporariamente. O quê? Academia. Sim. Há muitas chances disso acontecer. Mas por quê? Era um incidente em que a maioria das crianças poderia ter morrido. Não sabemos se foi um acidente ou um ato de invasores. Mas a situação é séria se pessoas de fora entraram. Jin Yuki concordou. Entre eles estavam os mestres da academia. Um deles era o supervisor do dormitório. Não foi divulgado publicamente porque poderia trazer mais protestos contra a academia. Uma vez que a situação exata do porquê aconteceu não foi revelada, há uma grande probabilidade. Fechando. Por um tempo. Mumu falou, segurando o bolo de arroz na mão. Se a academia fechar, suas chances de encontrar seus pais biológicos falhariam. Moilva acenou com a mão na frente de Mumu. Ei! Isso será muito difícil. Difícil. Como você disse. Se isso é algo interno, então eles não devem fechar a academia. Por quê? Se o fizerem, o culpado não pode ser pego. Ah! Isso faz sentido. Ai-Rian concordou. Obviamente. A academia estava cega para o que aconteceu e eles tiveram que saber o que aconteceu para se levantar novamente. Moilva olhou para Mumu e disse: E? É porque você não deixou alguns incendiários vivos. Ah, certo. Mumu coçou a cabeça. Naquele momento, ele só queria acabar com a luta e garantir que seus amigos estivessem seguros. Ele não pensou que o que fez o afetaria assim. A senhorita Mumu estava certa no que fez ontem. Jin Yuki o apoiou. Por quê? As pessoas estavam usando técnicas bizarras que aumentavam seu ki interno e sua força. Não seria estranho para nós morrermos se aguíssemos um pouco descuidados. Verdade. Jovem senhor Jin Yuki. Ai-Rian concordou. Se não fosse por Mumu, que constantemente ficou como seu escudo. E alguém que morreu poderia ter sido Ai-Rian, que era o mais fraco. Tuk. Então alguém bateu nas costas de Mumu e saiu. Eles não eram os únicos aqui. Então eles assumiram que alguém andando havia feito isso por engano.
Mas algo foi deixado para trás. Mumu, que pegou o papel, franzia a testa. Um beco pequeno entre os prédios que não estava longe dali. Quando Mumu chegou lá, um homem estava parado nas sombras. Mumu, que o encontrou, acenou com o papel e disse: Eu não sei quem você é. Mas definitivamente você não é o vice. Neste papel, esta localização foi mencionada juntamente com o nome do vice Dampiu. Mas este homem não era ele. E o homem se ajoelhou. O que você está fazendo? O homem falou com uma voz determinada à pergunta. Jovem senhor Mumu, por favor, ajude nosso vice.